Olá, bem-vindos a mais uma palestra da série Libertação Animal que o MOVE está realizando. Eu sou a Carol Pernumian e hoje nós vamos falar sobre afabilidade e benevolência para com todos os seres da criação. Então, essa série que nós temos publicado todas as quartas-feiras se constitui de palestras que estudam trechos diversos da doutrina espírita, onde os espíritos nos deixam muito claro que os animais também têm que ser considerados como nossos irmãos, como nosso próximo. Hoje a gente vai falar bastante disso. Vamos lá. Então, primeiramente, como temos tratado os animais não humanos e toda a criação? Vamos refletir, cada um, né, na sua consciência, na sua experiência, como temos tratado estes irmãos. E aí você vai falar, eu trato bem, eu tenho um cãozinho, eu tenho um gatinho, trato ele super bem, dou carinho, compro cobertorzinho no frio, dou comidinha específica, levo no veterinário, faço tudo direitinho, ponho até aguinha pro beija-flor, né? Eu trato bem os animais não humanos. E tenho certeza, é muito válida essa postura, esse cuidado que nós temos com os animais domésticos, né? Na verdade, eu acho que os animais domésticos eles vieram para nos trazer, para essa proximidade com os animais domésticos nos fez perceber o quanto os animais são nossos irmãos mesmos, o quanto eles precisam da nossa proteção, da nossa ajuda, e o quanto a inocência deles é absolutamente apaixonante e ao mesmo tempo só quem teve um bichinho sabe das demonstrações de inteligência e de personalidade que eles têm, né? Então tudo bem, é lindo tratar os animais domésticos de forma bondosa, de forma generosa. Porém, tem um problema. Leon Denis ele já falava lá no livro dele que por toda parte se desenrolam dramas ignorados. Em nossas cidades prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivissecção. Então, o que acontece, gente, infelizmente é o seguinte: por mais que não estejamos vendo, por mais que nem queiramos ver, por mais que nem queiramos saber, tem coisas muito tristes acontecendo e tem muitos, muitos, muitos animais sofrendo em todo o mundo, em todos os lugares. Tanto animais domésticos abandonados, quanto animais considerados chamados animais de produção, quanto os animais na natureza. E infelizmente, uma grande parte do sofrimento deles tem a ver com as nossas escolhas diárias. Tem a ver com governos, tem a ver com coisas maiores que estão talvez além do nosso alcance? Um pouco, sim, mas o fato é que de grão em grão a galinha enche o papo, que um monte de gotinhas forma o oceano e que a atitude de cada um de nós individualmente acaba afetando, né? A população como um todo acaba afetando e muito a vida desses irmãozinhos menores. Então, alguns dados aqui. Só no Brasil, 191 animais morrem por segundo. Por segundo. Então, só desde que a gente começou a falar aqui, imagina quantos já foram abatidos. Destes 191 animais, seriam 191 animais no total, sendo um boi, um porco e 189 frangos. Esses são dados do IBGE. Fora isso, no mundo todo, anualmente, 60 bilhões de aves e mamíferos morrem todos os anos. Bilhões. 1 a 3 trilhões de peixes são pescados do mar. Os peixes, eles são, essa estatística varia porque eles não são contados individualmente, eles são pesados, né? O cálculo é feito por peso, então não dá para saber exatamente quantos indivíduos peixes foram mortos, pescados, né? Para virar para o alimento humano. Mas é de 1 a 3 trilhões. E centenas de milhões de peixes que são criados, né? Porque esse 1 a 3 trilhões são os animais do mar que são pescados em seu habitat. Mas existem muitos peixes que são criados para consumo, né? Centenas de milhões deles. E esses números são muito grandes e a gente sabe que eles são grandes, mas a gente não sabe
quão grande eles são. Então, vamos entender a proporção desses números. Em verdinho, vocês estão vendo a população humana, né? Que é 7,5, 7,6 bilhões de humanos. Isso é a população humana inteira do mundo inteiro do planeta Terra. E em vermelho, são os 60 bilhões de aves e mamíferos mortos todos os anos. Então, a cada ano, toda essa quantidade aí do vermelhinho é morta, todos os anos. E os peixes, né? E os trilhões, o que significa? Então, vamos guardar aí na cabeça, né? O verde são os humanos, o vermelho são as aves e mamíferos. Olha as aves e mamíferos aqui em comparação com a quantidade de peixes que são pescados no mar. Então, imagina que o verdinho, a população humana é uma linhazinha ali, né? Então, infelizmente, considerando-se que 1 trilhão de peixes são pescados por ano, essa seria a proporção, é muito peixe. E se você considerar que se fossem 3 trilhões, olha só, o vermelhinho são aqueles 60 bilhões de mamíferos e aves abatidos por ano. Então, você imagina quantos amigos, né, que moram no mundo aquático morrem todos os anos, fora aqueles criados em cativeiro para consumo humano, todos os anos para alimentação humana. Né? Então, as nossas escolhas impactam grandemente na vida dos outros animais não humanos. E fora isso, mais de 100 milhões de animais são mortos todos os anos em laboratórios espalhados pelo mundo. Isso é um dado, é uma estatística mais ou menos, né? Não é um número certo, mas é mais de 100 milhões que morrem sendo testados em testes, né? Que são usados nos testes. Sim, tem os testes de medicamentos, mas tem muitas vezes testes de produtos que poderiam poupá-los, como os cosméticos, maquiagens, né? Produtos de limpeza. E, infelizmente, a gente coloca uma foto bonitinha aqui porque a gente não quer agredir ninguém. Mas, infelizmente, a realidade não é um coelho bonitinho e um rato fofinho do lado dentro do laboratório, né? Do lado dos utensílios utilizados lá. Infelizmente, a verdade, por mais que a gente não queira ver, tá acontecendo agora. A cada segundo tem animais sofrendo. Muitas vezes por nossas opções de consumo. Pelas opções que eu, você e todos nós fazemos individualmente. E fora toda essa questão dos testes e dos animais que são efetivamente mortos para consumo humano, a quantidade de animais que sofrem por conta das ações humanas é gigantesca. Por exemplo, a questão do lixo que vai parar nos mares e que afeta muitos animais. Né? Então, vocês veem aí alguns exemplos de animais que se machucam, que ficam deformados e que às vezes até morrem porque se enroscaram no lixo, engoliram sacos plásticos achando que eram bichos. Enfim, é muito, muito triste. Vira e mexe na internet aparecem pessoas de bem que vão lá e socorrem, cortam as redes, né? Por exemplo, esses dias rolou um vídeo de um pessoal cortando as redes de uma baleia que ficou presa e depois ela vai nadando. É muito lindo, mas infelizmente às vezes a gente contribui para aquilo acontecer. Se a gente consome peixes, infelizmente, tudo bem, você pode dizer, eu vou escolher consumir os peixes do cativeiro, né? Que aí eles são pescados lá, para isso mesmo não vai ter essa rede de pesca que vai se enroscar nos outros animais. Mas se você consome peixes, você está contribuindo para essas redes irem parar no mar e para os bichos ficarem enroscados nela. Imagina os bichos que a gente não vê, né? E além disso, se você não separa o seu lixo, se você não diz não para a sacolinha plástica, você está contribuindo porque, infelizmente, o lixo que cai na rua, que vai para o lugar errado, que vai para o aterro, de alguma forma, ele pode ir parar no mar. Ou ele pode parar em algum outro lugar que os bichos comem, que os bichos se machucam. Então, as nossas escolhas diárias fazem, infelizmente, com que muitos animais sofram, se machuquem ou até morram por conta das nossas atitudes, escolhas. E aí a gente olha o número de animais domésticos, estima-se que tem 139 milhões de animais domésticos que
todos nós amamos muito, né? Geralmente uma pessoa que vem assistir um vídeo desse já ama os animais de estimação. E aí fica a pergunta, né? A gente ama tanto eles, a gente sabe da capacidade de amor que eles podem dar, de suas pequenas personalidades, de todo o carinho envolvido, que eles têm sim uma inteligência que está se desenvolvendo, e a gente os ama tanto. A gente não teria coragem de fazer com eles o que acontece, né? O que fazemos indiretamente para esses outros animais que sofrem tanto. E nós não aguentaríamos ver acontecendo com os nossos queridos animais domésticos o que acontece com esses animais. Na verdade, a gente nem gosta de saber, e a gente, né, finge que não vê o que está acontecendo com esses outros animais. Mas é importante lembrar, não estamos vendo, mas acontece, está acontecendo agora. E por quê? Todos os outros animais não mereceriam então o carinho e a bondade com que buscamos tratar os nossos animais de estimação? Por que que não mereceriam? E aí você pode pensar, eles estão longe, né? E não tem como, isso é muito, tá muito distante de mim, não vai fazer a menor diferença. E aí a gente vai então tratar do seguinte ponto. Dentro da doutrina espírita, o que diz a doutrina espírita sobre isso? Será que a caridade inclui mesmo os animais e toda a natureza? Vamos ver então o que diz Allan Kardec e outros espíritos de renome. Bom, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no item 10, que é a lei de justiça, amor e caridade, é dito o seguinte: os espíritos falam que o verdadeiro sentido da caridade é a benevolência para com todos. Todos quem? Você pode dizer, todos os humanos. Não exatamente. Segundo Jesus, a caridade abrange todas as relações que temos para com nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. Ora, se os outros animais, né? Se todos os outros animais estão evolutivamente inferiores a nós na escala evolutiva, sim, temos que ter caridade para com eles também. E temos que ser benevolentes com eles, bondosos com eles. Temos sido? No mesmo capítulo, né, na mesma parte, os espíritos dizem que seja qual for o grau de adiantamento em sua situação, o espírito em evolução está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e o inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. Ou seja, nós seres humanos estamos no meio. Temos os espíritos superiores que nos ajudam, que nos guiam, que nos protegem, e temos os espíritos que são menos adiantados que a gente, que são os espíritos animais, que é dito inclusive que eles estão mais sob responsabilidade dos humanos do que dos espíritos superiores. Então, da mesma forma como esperamos proteção, ajuda dos espíritos superiores a nós, nós devemos agir da mesma forma com os espíritos inferiores a nós. Então, o Livro dos Espíritos é extremamente claro em dizer que nós temos que estender a caridade a todos os seres inferiores a nós. E isso inclui desde a formiguinha até os elefantes e até as árvores e as abelhas e as vacas, os porquinhos, os coelhinhos, os ratinhos de laboratório. Principalmente quando existe a opção, né? E hoje em dia há opção. Né? Existem lugares no planeta que talvez, mas a pessoa lá na África, não. Sim, mas não estamos na África, né? Tem pessoas que não têm condição, tem pessoas que não têm conhecimento, mas nós temos. Nós temos opção, nós temos conhecimento, é só uma questão de escolha. Então, a partir do momento que nós temos a escolha de poupar o sofrimento dos nossos irmãos animais, é muito importante que nós busquemos fazê-lo, porque é isso que Jesus nos diz para fazer. Isso também é uma forma de caridade. E é nossa responsabilidade cuidarmos deles que são inferiores a nós. João de Deus nos diz que a natureza é o livro sublime e vivo em que Deus nos manifesta. Então, não só os animais não humanos são também nossos irmãos, são também o próximo, como a natureza é o livro em que Deus se manifesta, ou seja, Deus se manifesta através da natureza.
e até mesmo nos cuidados às plantas e aos animais, nunca te esquecendo de que Deus é amor e pelo amor de Deus devemos amar a toda a criação. No livro de Ivone Pereira é dito isso. Ou seja, quando a gente ama a natureza, quando a gente demonstra bondade e carinho com qualquer ser da criação, uma plantinha, uma árvore, um passarinho, um cachorrinho abandonado, ou quando a gente não joga lixo na rua e recusa sacola plástica, nós estamos ajudando por tabela a natureza. E, consequentemente, é pelo amor, é uma forma de expressar amor a Deus. Lá na Bíblia, quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, o que ele respondeu? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E que o segundo maior mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E é curioso porque você pensa, mas como amar a Deus, né? Será que basta dizer, Senhor, Deus, eu te amo? Não. Né? Amar a Deus é amar a sua criação. Aqui nas duas citações do slide anterior, a gente consegue ver que os Espíritos nos ensinam que amar a natureza é amar a Deus, porque é através dela que ele se expressa para nós, na nossa realidade. Emmanuel nos diz que a paz, tão ardentemente desejada, que encontramos, pode ser encontrada em pequenas coisas, como alguns momentos de convívio com a natureza ou o carinho de um animal que nos compartilha o ambiente. Então, Emmanuel ainda nos diz, a doutrina espírita ainda nos diz, que a paz que buscamos pode ser encontrada quando em contato com a natureza. Então, também é uma forma de estar em contato com Deus, não é? E quem tem animais de estimação, ou quem gosta de ficar em algum tipo de jardim ou em contato com algum tipo de planta, sabe que é verdade, né? Realmente sentimos uma grande paz. Meimei também nos diz, no capítulo Deus Aguarda, do livro do mesmo nome, que o animal te esmola a proteção. A planta te requisita respeito, a fonte lhe espera que faças a preservação e a defesa, o ambiente em que vives conta contigo, na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. Novamente aí dizendo que a paz só pode reinar quando houver respeito e proteção aos seres inferiores a nós. Né? Então, o ambiente em que vivemos conta conosco, conta com os nossos pequenos gestos, com as nossas pequenas escolhas, para que possamos proteger a criação de Deus, respeitar a criação de Deus e fazer o bem a eles da forma como pudermos. Meimei ainda diz num outro capítulo, o capítulo Deus é Amor, uma história, né? E conta que o orientador indagou do réu se não lembrava por si mesmo algum bem que havia feito, ou seja, fazer o bem. E aí ele dá vários exemplos do que seria fazer o bem, né? Mas você não fez nenhum bem, você não ajudou nenhum idoso, você não socorreu a nenhum doente. E dentre as atitudes que seriam fazer o bem, ele diz: acaso não haveria socorrido algum animal apedrejado ou protegido alguma fonte? Ou seja, todo o bem que fazemos à natureza, todo o bem que fazemos ao mais ínfimo dos seres, um bem, é caridade. E mesmo a oração de São Francisco, atribuída a São Francisco, não diz o seguinte: onde houver erro, que eu leve a verdade. Não seria, por exemplo, não reciclar o lixo um erro? Não seria, por exemplo, passear na praia e ver uma sacola de lixo, uma latinha no chão e não pegar, não seria um erro? Nós, tendo a possibilidade de nos privarmos de matar animais para consumo ou fazê-los sofrer, não seria isso um erro? Então, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Olhemos os nossos amiguinhos aqui, só para ter ideia. Será que eles não ficam desesperados quando eles estão para ser abatidos? Será que eles não ficam com medo quando estão sendo submetidos a testes? Será que eles não ficam desesperados quando estão com dor ou sofrendo e ninguém faz nada para ajudá-los? Ou os bichinhos que ficam presos no lixo lá no mar? Ou os animais abandonados ou que sofrem maus tratos? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então, que levemos a esperança a esses irmãos.
na forma das nossas atitudes, das escolhas, né? Que possamos mostrar caridade e benevolência para com eles, que nada mais é do que o carinho e a bondade. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E não é tristeza, gente, que esses bichinhos passam, né? Que possamos levar alegria a um serzinho que for, né? Um lixo que você recolhe da praia, da praça ou de qualquer lugar onde você esteja, no chão, é meio, né? As pessoas podem achar que você é meio doido, mas você sabe que é uma chance a menos de um bicho se enroscar naquilo, né? Não é levar uma alegria, não é uma alegria até para nós saber que estamos fazendo isso? E onde houver trevas, que eu leve a luz. Essas trevas é muito difícil ver, é muito difícil aceitar, porque a gente, na verdade, não gosta dessa verdade, mas ela existe, né? Então, que possamos pensar que a caridade, será que ela inclui mesmo os animais e toda a natureza? E aí? Acho que a doutrina espírita não deixa nenhuma dúvida, né? Jesus não deixa nenhuma dúvida. E a própria oração de São Francisco, né? Com certeza que amava os animais, com certeza a caridade se estende a eles. E pode parecer difícil, mas nos nossos esforços de reforma íntima, nós não tentamos perdoar o próximo, que é difícil, né? Nós não tentamos ser caridosos, ser pacientes, não ser maledicentes e não ser orgulhosos e menos egoístas e tudo mais. Então, da mesma forma que nos esforçamos para reduzir o máximo que der os nossos defeitos, que possamos também buscar oportunidades de ser caridosos com os outros seres que não são humanos. Né? Que isso faça parte dos nossos esforços de reforma íntima, porque com certeza a afabilidade, né, e a benevolência para com todos os seres, ao fazermos isso, ao demonstrarmos carinho e cuidado cuidado, proteção a todos os seres, nós estamos obedecendo à lei maior de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Seja amando a Deus porque a natureza é o livro de Deus, ou amando ao próximo, que os animais e a natureza também são os nossos próximos, não é? Então, fica aqui uma frase para reflexão. Esse cientista Robert Reeves, ele disse que o homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Então é isso. Há oportunidades por toda a parte, que possamos estender então nossa bondade e afabilidade e carinho para todos os seres. Deixo aqui uma música que fala de gratidão a Deus e que fala o quanto Deus se encontra nas coisas da natureza, para que possamos encerrar e nos inspirar aí com as imagens dos nossos queridos irmãos animais. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas,
Bom, essa foi a reflexão de hoje. Que possamos então ver Deus em todos os lugares, que oportunidades não hão de faltar. Agradeço, paz e bem.